Salve galera, muito boa noite para todo mundo, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, e aqui tem absolutamente tudo sobre o Botafogo, e a gente vai atualizar, né, cara, as informações aí do dia, né, que não foi tão agitado assim no que diz respeito ao mercado da bola, mas a gente tem novidade, né, e embora não seja uma novidade na SAF, no futebol, é uma novidade importante. Ela não é tão importante quanto nos últimos anos, mas ela não deixa de ser importante. Tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Ontem, né, cara, joguei o futebol do Sorriso Maroto, cara, do Revelação, deu uma assistênciazinha, deu pra dar uma brincada. E o mais legal, né, cara, no jogo seguinte, quem jogou, né, o jogo do Craques do Amanhã foi o Marlon Freitas, né, tava lá, pude inclusive tirar uma foto com ele, super bacana, cara. Vamos lá, irmão, vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas situações aí envolvendo o Botafogo antes da gente ir para o tema principal, para os temas principais. A gente fala a respeito de jogadores que estão sendo sondados, né, por outras equipes, da equipe do Botafogo. Além do Alter, né, o Hugo está sendo vinculado ao Vitória, né, existe uma negociação para o Hugo jogar no Vitória na temporada seguinte. E tava no tema do último vídeo, cara, e eu acabei não falando, peço até desculpas, cara, mancada, era pra ter falado no último vídeo, não falei, sobre o Paquetá, né, o Jornal o Globo trouxe uma informação que ela procede muito, cara. O Igor Jesus, de fato, foi sondado, foi monitorado pelo West Ham, o John Textor é um cara que ele quer jogadores extra-classe no Botafogo, e consultou a respeito do Paquetá, o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro, e a gente tem essa situação envolvendo o Paquetá podendo voltar ao Brasil. Acredito eu, né, que numa escolha, né, dependendo, tipo assim, mesmos valores, mesmas condições, tal, entre Botafogo e Flamengo, acho que o Paquetá escolheria o Flamengo por ter sido revelado lá, né, um jogador que tem uma identificação, teve uma história construída, né, no Flamengo, aí outros 500. Mas agora, se por algum acaso a proposta do Botafogo for mais vantajosa, como por exemplo, a proposta do Botafogo foi mais vantajosa para o Luiz Henrique do que as propostas de Flamengo e Fluminense, enfim, eu acho que pode acontecer. Né? Eu acho bem improvável, mas não impossível. Então, o Paquetá, de fato, quer voltar ao futebol brasileiro. E acho que seria sensacional. Né? Óbvio, com todo o respaldo jurídico da situação da investigação sobre ele e tudo mais, mas enfim. E agora a gente fala aqui um pouquinho sobre pré-Libertadores, antes da gente ir para o principal tema, né, sobre a presidência do Botafogo. A gente teve aí o sorteio da pré-Libertadores, e por que é importante falar disso? Porque um desses times pode cair no grupo do Botafogo. Existe uma chance de 50% de um desses times estarem no grupo do Botafogo, né, que para mim são os favoritos para chegarem até a fase de grupos. Tá? O Bahia pegou um caminho, né, que no início tem o The Strongest, e aí já é um pouco mais difícil, mas depois vem Newblense, né? Aí eu acho que é mais tranquilo, ou Boston River. O Corinthians, cara, honestamente, eu acho que vai ter um caminho bem de boa, né, cara? Um time do Universidade Central da Venezuela, o Barcelona de Guayaquil do Equador, que já não tá essas coisas, o Boca também tem um caminho muito tranquilo. Eu acho que dá para encarar, né? Claro que futebol é caixinha de surpresa, né? Mas dá para monitorar 4 favoritos para pegarem essas vagas da pré-Libertadores. Corinthians, Bahia, Boca Juniors e o Cerro Porteño, tá? Então, são 4 times, 8, né, no pote em questão, no pote 4, e um desses times pode sim cair no pote do Botafogo, no grupo do Botafogo, que será o grupo A, tá certo, rapaziada? E agora a gente começa a falar sobre a nova presidência do Botafogo. Foi eleito o novo presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, João Paulo. João Paulo foi eleito o novo presidente do clube. Muito boa sorte nos desafios, né? Foi uma diferença ali de pouco mais de acho que 120 votos em relação ao Vinícius Assunção, que é o atual vice-presidente geral do Botafogo. Ele é o vice do Durcésio, mas eles tiveram uma ruptura. Não vou dizer que houve uma briga pessoal, mas eu acho que houve ali uma ruptura política, né? Os dois tiveram um problema, né? E o Vinícius Assunção lançou a sua candidatura e o Durcésio não apoiou a sua candidatura. O Durcésio apoiou o João Paulo, né, numa outra chapa, né? Tem o André Silva, que foi diretor do Botafogo, foi vice de futebol do Botafogo, né, na época do Louco Abreu, em 2010, da Cavadinha, né? Tem o Montenegro, né? Enfim. E a gente fala um pouquinho sobre isso. Bruno, pra mim isso não importa, esses caras vão limpar a piscina, vão cuidar da sauna, no máximo vão cuidar do basquete, que é até importante.
cara, é tão importante a eleição quanto nos últimos anos em que esses caras iam de fato comandar o Botafogo? Claro que não, é óbvio que não. O futebol tá na mão do John Textor, mas não deixa de ser importante, tá? A torcida do Botafogo ela tem que fiscalizar absolutamente tudo que envolve o Botafogo. E a presidência do Botafogo, o conselho fiscal do Botafogo, que obviamente vai estar ali atrelado a esse mandato, ele é o elo entre o John Textor, entre a SAF e o Botafogo. Então, é papel do associativo fiscalizar o que está acontecendo, não atrapalhar, né, os processos do futebol. Isso tudo é muito importante, sabe? Eu acho que ganha o João Paulo, né, pelo que eu conversei com os votantes, né, com pessoas que votam, né, no clube associativo, que são sócios proprietários, né, eu não sou, nunca fiz questão de ser, né, nunca me senti parte daquele ambiente. Eu sempre me senti parte do Botafogo como história, né, como torcida, como, assim, como paixão, como sentimento, mas eu nunca me senti parte dessa galera desse Botafogo. Nunca. E que bom, né? Porque rola muito preconceito no meio daquela galera, né? Uma boa parte fala que... eu já ouvi isso abertamente, né? Pô, mas tu quer falar de Botafogo? Né? Tu é um moleque de Teresópolis, né? Não é nem da Zona Sul, né? Não tinha nem que ter voz pra falar do Botafogo. Tipo assim, sabe, aquela aristocracia, aquele ar, tipo assim, mano, de te olhar de cima pra baixo, mesmo sem ser nada. Sabe, porque eu moro em Botafogo, eu sou um sócio proprietário do Botafogo, então eu sou mais Botafogo que você. É assim que pensam muitas dessas pessoas, né? E é por isso que ficaram com o rei na barriga, endividaram o Botafogo do jeito que endividaram e estão vendo o que está acontecendo, né? Em 3 anos de SAF, assim, menos de 3 anos de SAF, o Botafogo conquistando aquilo que não conquistaria nunca na mão dessas pessoas incompetentes, sabe? Então, assim, cara, mas conversando, né, com as pessoas, elas falaram, cara, eu acho que o voto ele foi na confiança do Durcésio, né, que é o cara que, assim, entre erros e acertos, né, o Durcésio, eu acho que o Durcésio fez uma gestão muito boa em 2021, em vários aspectos, profissionalizando o clube, dando uma amortizada em dívida, tentando respirar financeiramente da maneira que dava, montando um time, dando autonomia, né, financeira para o Jorge Braga e esportiva para o Freeland, para montar aquele time e fazer o Botafogo, mesmo com um orçamento bem limitado, subir de volta para a primeira divisão, sabe? Então, mas o mais importante, né, foi o Durcésio ter abdicado de vaidade, de ego, de poder, né? Cara, a administração tá na mão de Jorge Braga, futebol, Freeland. Caramba, vamos fazer aqui, né, todo estudo e tal. Pô, opa, John Textor tá querendo comprar o Botafogo? Bora, né? O Durcésio, ele pode ter, né, os defeitos dele, às vezes ele é meio linguarudo e tal, tudo mais, mas na boa, cara. É um cara completamente desprovido de vaidade, que chegou pra ajudar o Botafogo. Que chegou pra... Cara, a gente tem que colocar o Botafogo aonde ele merece estar. E se aonde ele merecer estar for longe do meu poder, do meu mandato, da minha autonomia, da minha posição ativa dentro do clube, tudo bem, sabe? E eu acho que isso fez com que o torcedor do Botafogo adquirisse um carinho por ele, né, obtivesse um carinho por ele, e também com que o Durcésio conquistasse a confiança e a segurança da torcida do Botafogo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o voto do Durcésio, a orientação do Durcésio, ela demonstra confiança e segurança. Então as pessoas, de um modo geral, mesmo sem acompanhar muito a política do Botafogo, mesmo sem acompanhar demais o que estava acontecendo, os processos, as brigas, teve candidato que desistiu, apoiou o Vinícius, o que de fato aconteceu para o Durcésio e o Vinícius brigarem, né? Mas o papo era muito simples. Cara, o Durcésio demonstrou muita confiança em ser um cara desprovido de vaidade e queria ajudar o Botafogo, né? Vamos votar no candidato do cara, porque talvez seja um cara confiante, né? Um cara confiável, perdão, para continuar dirigindo o Botafogo dessa maneira, tocando o associativo, tocando o social olímpico, os esportes, né, os outros esportes, né, e fiscalizando de maneira adequada o futebol e dando todo o suporte e apoio ao John Textor, tá legal? Eu acho, honestamente, cara, que talvez fosse a opção mais segura, tá? Tenho muito respeito pelo Vinícius Assunção, muito respeito mesmo, assim, pessoalmente falando. O Vinícius é um cara que, em 2021, né, algumas atitudes, algumas falas, né, que ele fez, né, algumas situações que a gente via ali
né, o Vinícius falando, né, eu criticava, às vezes eu criticava alguns posicionamentos, eu criticava o departamento de futebol do Botafogo, né, e o Vinícius sempre um cara muito educado, assim, pela vaidade, né, às vezes, pô, já teve situações em que, pô, falei alguma coisa, né, e a pessoa parou de falar comigo, né. Um exemplo, nesse Botafogo Associativo, é o Carlos Eduardo Pereira. Eu fiz uma crítica a ele e ele fez um vídeo, né, me esculhambando no Facebook, aí nunca mais falou comigo, né, faz minha caveira pra todo mundo, aí, tipo assim, de você não separar o que eu tô falando da pessoa e o que eu tô falando da gestão, sabe? E o Vinícius Assunção, ele sabia fazer essa separação, né? Às vezes ele me encontrava e falava, pô, Daniel, cara, não é bem assim, tal, pô, não é, nessa eu acho que você tá certo na crítica que você fez, né? E sempre me tratou com muito respeito, então eu não tenho muito o que falar dele. Mas eu discordava de alguns posicionamentos, ainda discordo de alguns posicionamentos, e eu acho que justamente esses posicionamentos, essas pequenas atitudes, né, algumas situações que talvez pudessem atrapalhar, sabe? Talvez pudessem interferir nessa questão do, cara, deixa o futebol com o John e a gente, né, só dá o suporte ali para ele. Eu acho que isso pode ter criado, né, digamos assim, essa discordância com o tempo entre Durcésio e Vinícius, né? E embora eu respeite, né, o Vinícius, eu nunca tive nenhum problema com ele, pelo contrário, sempre me tratou muito bem, com o maior respeito do mundo. Eu acho que a opção do Durcésio era mais segura, sabe, para não atrapalhar. Sabe, Vinícius é um cara que também ele posta muita coisa, vira e mexe, ele fala alguma coisa, então é muito importante isso também, sabe? O João Paulo é um cara que ele foi o dono do Boa Vista, um cara empresário, muito bem sucedido, né, no ramo dele, né? Então talvez seja um cara muito assim, polido, mais tranquilo, mais discreto para lidar com essa situação de, cara, eu tenho que passar ao menos o básico de informação possível, falar menos, ficar mais na minha, dar o suporte necessário, fiscalizar, o que é muito importante, sabe? E espero que ele faça isso. Se em algum momento, né, rolar dele de acontecer alguma coisa que tivermos que criticar, até porque eu nem conheço o João Paulo, né, nunca nem falei com ele, na verdade, né, é o que faremos, né? Aí o pessoal fala, pô, Brownie, mas o Montenegro tá na chapa do Durcésio. Cara, o Montenegro é um caso muito peculiar, sabe? Eu acho que a expressão pro Montenegro é anti-herói, sabe? Montenegro é um cara que ele não era da política do Botafogo entre os anos 80 e 90, o Botafogo precisando de dinheiro, chama ele, fala, pô, cara, você quer entrar aqui e tal, tudo mais, né? A gente sabe que você é botafoguense, mas nunca participou aqui, e ele foi gostando, ele colocou um dinheiro no Botafogo, ajudou, virou presidente, gostou da coisa, e aí quando ele gostou da coisa, meu amigo, começou a participar muito, pô, foi campeão brasileiro, e aí eu acho que aí as coisas deram uma, né, em termos de gestão, o Botafogo podia ter tido uma virada de chave, não teve, as coisas continuaram muito bagunçadas, né, e aí ficou uma parada dessa do Montenegro. O Montenegro também é um cara que, assim, mesma situação do Vinícius, sabe, e até em maior escala, né, o Montenegro foi um cara que eu tive muitos embates, né, já critiquei muito, falei sobre, cara, porra, não vai largar o osso, porra, é um cara que fica muito cômodo, pô, não, eu não participo de nada. Aí chama ele, pô, mas eu só tô participando porque me chamaram. Aí ele sai de novo, aí começa, era meio que um ciclo vicioso. Falei, pô, cara, fica muito cômodo assim, sabe? Mas é um cara que também, mesmo com todas as críticas e assim, muito duras que eu fazia a ele, um cara que sempre me tratou com todo o respeito do mundo, sabe? Me via, me cumprimentava, e aí, cara, tudo tranquilo e tal. Até hoje, né, um cara com uma educação ímpar, né? Mesmo, porra, comigo aqui, às vezes, irmão, detonando, né? Eu acho que é parte do processo democrático, cara, né? De você saber que eu não estou detonando a pessoa, né? Eu estou detonando, óbvio, né? A gestão, as atitudes dentro, né, desse universo do clube, sabe? Mas o Montenegro é um cara que, de fato, ele foi chamado para auxiliar. Não fosse o Montenegro lá atrás, né, com as ajudas, com os auxílios, né, com as finanças, que ele inclusive perdoou a dívida, o Botafogo teria acabado, todo mundo sabe disso, né? Mas ao mesmo tempo era uma parada de tipo assim, ele saía, aí ele apoiava aí ele ficava, pô, meio que por trás, aí daqui a pouco quando precisava ele colocava um dinheiro e nessa ficava parecendo digamos assim, uma compra, entre aspas, de influência, né? De você, porra, eu vou ajudar, então como ele ajuda, ele tem influência, e como ele tem influência, ele pode voltar aqui, dar um pitaco, pegar um cargo e tudo mais, que eu acho que foi o que aconteceu lá em 2020, com aquele
bizarro comitê de futebol, em que ele colocou o Rotenberg, né, para ser o vice de futebol do Botafogo, na verdade o diretor ali, né, o gestor de futebol do Botafogo, e ali estava tudo errado, assim, já tinha passado o tempo dele, mas ao mesmo tempo, eu acho que é um cara que agora que, porra, se tem o John Textor, né, em que não se precisa, por exemplo, mais da figura dele para dar dinheiro, tudo mais, é um cara que sempre demonstrou apoio ao John, é um maluco que apesar de todos os problemas, é aquilo, você encontra nele várias coisas que solucionaram problemas do Botafogo, mas ao mesmo tempo encontra também muitos aspectos a criticá-lo dentro dessas passagens dele pelo Botafogo ao longo dos últimos anos, como presidente, como vice-presidente, como membro do comitê de futebol, e assim vai, sabe? Então, assim, a história é muito ampla, em todos os sentidos, para você dividir pessoas como herói, vilão, mocinho, lobo mau, não é por aí, sabe? Mas o que eu acho que é seguro, de verdade, olhando parte dessa galera, que eu não vou ficar aqui citando nomes, né, mas parte da galera que tá nessa, que talvez tenha vencido aí a eleição e tenha apoiado, me parece ser uma galera que, cara, tipo assim, pô, o Botafogo está bem, beleza, né? Que bom que o Botafogo está bem. Eu não vou dizer que isso é parte do Vinícius, tá? O Vinícius, repito, né? Eu tenho o maior respeito do mundo pelo Vinícius, nunca tive problema nenhum com ele, sempre se mostrou um baita botafoguense, mas vejo que pessoas que o apoiaram, né, nesse processo, né, que estavam nessa chapa, né, apoiando essa liderança, eu via algumas pessoas que, porra, na hora que o Botafogo estava muito bem, desapareciam. Na hora que o Botafogo tinha uma crise, uma sequência de derrota, a derrocada, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, porrada. E SAF foi ruim, SAF é corrupta, a SAF vai acabar com o Botafogo, John Textor destruiu o Botafogo. Né? Porque a gente tem memória curta, né? As coisas estão dando muito certo, né, há alguns meses, né? Mas até janeiro, fevereiro, quando o Botafogo teve aquela derrocada e não se sabia como é que ia ficar o time, a gente tinha faixa, né, no Newton Santos, foda-se a rede multiclubes, né? Sendo que a rede multiclubes nunca prejudicou o Botafogo, pelo contrário, só ajudava. Eu falei isso aqui, inclusive, mesmo no momento de crise, que a gente tinha muita coisa a reclamar, Mazuco e tal, tudo mais, mas isso não era o motivo da reclamação. Tomei porrada pra caramba aqui, né? Então me incomoda um pouco, assim, me amedrontaria um pouco a outra chapa vencer, quando eu olhava para aquele lado e falava, porra, tem muita gente ali que eu via que, repito, não tô falando do Vinícius, do vice dele, da galera de fato dele, mas acho que apoiadores, assim, de uma determinada oposição, né? Tipo assim, pô, tomara que as coisas fiquem ruins pra gente poder perpetuar. E isso pra mim já é um indicativo muito ruim, sabe? De gente que, né, na época de problema, pô, a gente via muito fervorosa, tentando achar bode expiatório, inventando coisas, né, a respeito do caráter dos outros. E quando o Botafogo foi campeão, né, eu fiz inclusive questão de procurar algumas pessoas, pesquisar alguns ex-dirigentes, como é que eles comemoraram o título brasileiro Libertadores. Você vai lá no perfil dessas pessoas, nada. Para algumas pessoas, o Botafogo talvez tenha acabado, né, digamos assim, aquele Botafogo velho, né, que era o Botafogo deles, na verdade não é o Botafogo, é o que o Botafogo me proporcionava. Para algumas pessoas isso acabou, né, já que o Botafogo virou ali um futebol profissional, né, uma empresa. Parece que o amor deles pelo Botafogo também acabou, sabe? Então, eu acho que isso já era um indicativo ruim, assim, era, pelo menos a minha visão, sabe? Mas vamos avaliar, sabe? Eu não boto a mão no fogo por ninguém que eu não conheço o João Paulo. Espero que ele se posicione da maneira que parece que ele vai se posicionar e que ele diz que vai se posicionar. É um cara discreto, é um cara do ramo empresarial, é um cara que, se tiver que dar um suporte para a SAF, ele vai dar, e se tiver que fiscalizar algo que, porra, caramba, tem uma coisa aqui que estamos precisando, né, rever, ele vai fiscalizar, é o dever desse pessoal, e evidentemente não atrapalhar, né? Falar pouco, dar poucas entrevistas, não ficar, e uma coisa que o Durcésio estava fazendo, tá? Que é ficar falando, não, estamos contratando um goleiro, estava chegando camisa 10, não sei o que, cara, não tem que ficar falando isso. Quem tem que falar isso é a SAF, não é o associativo. O associativo não cuida mais disso, ainda bem. Um abraço, tamo junto e fui.